Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Irineu Soares de Oliveira Neto, mais conhecido como Professor Neto. Hoje nós estaremos ministrando uma aula de Geografia para a nossa turma do 5º ano, que trata sobre o relevo do Brasil. Porém, devemos lembrar da aula passada, onde estudamos sobre a estrutura da Terra, estrutura formada por crosta terrestre, que é dividida entre crosta continental e crosta oceânica, manto e núcleo, e tudo o que acontece tem essas três camadas. Na superfície terrestre, ou seja, na crosta, acontecem fenômenos de transformações de sua superfície, e as formas dessas transformações nós chamamos de relevo. Então, o que seria e o que deveríamos compreender sobre a superfície da Terra? Nós sabemos que a superfície da Terra, ela não é regular, ela é irregular e possui várias formas. Algumas regiões baixas, outras regiões planas, outras regiões altas e elevadas, algumas com superfícies aplanadas e outras onduladas. Então, como deveríamos compreender este relevo? O relevo ela é uma expressão da crosta terrestre. São as diferentes formas que encontramos nessa superfície. E como esses tipos de relevos e essas formas, elas se transformam. Ela vem através de meios de forças, ao qual nós vimos na aula passada, na estrutura da Terra, que são as forças endógenas e exógenas. O vento, como uma força exógena, ela pode transformar a superfície da Terra, modular a superfície, como também a chuva, como uma força exógena, o terremoto, como uma força endógena, o maremoto, como um efeito de uma ação endógena, a irradiação solar, como uma força exógena, e a própria ação humana transforma a superfície da Terra. Então, quais são os principais tipos de relevo que nós encontramos no mundo e principalmente no Brasil? As planícies, como está dizendo aqui no número 1, os planaltos e as depressões. E como deveríamos compreendê-las? As planícies são regiões planas, sem muitas ondulações, muitas vezes formadas por bacias hidrográficas. Os planaltos, regiões elevadas de topo plano ou pouco onduladas, e as depressões, lugares rebaixados, como aqui na figura, cercados entre duas ou mais elevações. Onde encontramos essas planícies, esses planaltos e as depressões no relevo brasileiro? As planícies nós encontramos durante todo o percurso da bacia amazônica, como no litoral do norte, do nordeste e do norte e do sudeste, como também aqui numa pequena porção da região sul, na região oeste do Mato Grosso, que é onde está localizado no Pantanal, e nessa região central. Os planaltos nós encontramos no interior do território brasileiro, observe nessa cor cinza, e em cor bege as depressões, observe, cercada entre duas ou mais composições elevadas. Aqui eu trago um exemplo de planície do território brasileiro, que é a planície amazônica, observe, todo o território plano, com presença de rios caudalosos e da grande floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do planeta. Aqui nós trazemos o Planalto Central, localizado no centro-oeste brasileiro. Observe, grandes elevações de topo plano ou levemente onduladas. E a depressão, localizado aqui no nordeste brasileiro. Observe, uma região rebaixada, cercada de duas grandes elevações. Então nós podemos compreender que esse relevo ele está presente na nossa vida. Então, a partir de agora nós vamos responder estas questões: o que é relevo, quais são os principais tipos de relevo no Brasil, o que caracteriza uma planície, um planalto e a depressão, e como é o relevo da região onde você mora. O que você achou da aula sobre o relevo do Brasil? Houve alguma dificuldade? Não houve? Aqui tem algumas referências e até a próxima aula. Tchau!